Olá, boa tarde. Começamos o NT Sul desta quinta-feira, 12 de maio, falando do afastamento da presidente do Brasil, Dilma Rousseff. O Senado Federal aprovou, hoje de manhã, a continuidade do impeachment da presidente. Com isso, o processo foi formalmente instaurado. E Dilma é afastada por até 180 dias. O vice-presidente da República, Michel Temer, assume o cargo nesse período. Foram 55 votos favoráveis ao afastamento e 22 contrários. Não teve nenhuma abstenção. Diferentemente da votação na Câmara, que levou muitas pessoas às ruas, ontem o dia foi calmo, sem muitas expectativas. Nenhum acampamento na Praça da Matriz, no centro. Nada de telão ou fechamento da Avenida Goethe, no Moinhos de Vento. Diferente do domingo de votação da abertura do impeachment na Câmara, nesta quarta-feira, Porto Alegre não parou para a votação da primeira parte do processo no Senado Federal. Nem o monitor ligado na transmissão da TV Senado em loja do centro chamou muita atenção. Sensação de dia normal. Eu sou neutro. Mas eu acho que não vai mudar nada. Hoje, para mim, não vai mudar nada. Para mim é um dia normal. Porque uma hora é, outra hora não é, uma hora querem impeachment, outra hora não querem, então, né? Então a gente fica em cima do muro, como diz o outro, né? Já sobre o futuro do país, com ou sem impeachment, não vai mudar nada se ela sair. Ou fica para mim, fica a mesma coisa. Eu acho que teria que ter novas eleições, mas mesmo assim, né, não adianta muito. Eu acredito que seja importante que ela saia, porque do jeito que está, assim, a situação da política está muito complicada. Teria que mudar tudo mesmo. A sessão no Senado Federal iniciou quase uma hora atrasada, perto das 10 da manhã. A previsão é de aproximadamente 20 horas de discussão. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. O impeachment definitivo ainda depende de mais 2 votações. Haverá ainda uma outra deliberação do Senado aceitando ou não a denúncia por crime de responsabilidade, também por maioria simples. Mas a terceira, que é a definitiva, é de julgamento por crime de responsabilidade ou não da presidenta da República. A sessão esta, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e o quórum exigido é novamente, como já ocorreu na Câmara dos Deputados, de 2/3 dos membros do Senado Federal. A presidente terá entre 10 e 20 dias para apresentar a sua defesa, mas o processo até o julgamento final não tem prazo determinado. A expectativa é de que o Senado mantenha a celeridade na avaliação. O vice-presidente Michel Temer, agora presidente da República por pelo menos esses 180 dias, deve se pronunciar hoje à tarde. Veja o pronunciamento de Dilma Rousseff hoje às 11h15 da manhã. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de gestão orçamentária. O Brasil não pode ser o primeiro a fazer isto. Queria me dirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa apenas me destituir uma presidenta eleita pelo voto de milhões de brasileiros, voto direto numa eleição justa. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido também uma fiadora zelosa do Estado democrático de direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais, contra movimentos reivindicatórios,
contra manifestantes de qualquer posição política. O maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a vocês, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nesses anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. Mais informações sobre o processo de impeachment da presidente Dilma você acompanha às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo e também pelas nossas redes sociais. Pode acessar a nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Os juros para pessoas físicas subiram outra vez. De acordo com a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, as taxas praticadas pelos bancos subiram pela 19ª vez seguida. A taxa de juros média para a pessoa física passou de 7,89% ao mês em março para 7,95% ao mês em abril. De acordo com a pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC, os números representam o maior valor dos últimos 13 anos. Todas as linhas de crédito analisadas pela entidade apresentaram elevação. De acordo com a ANEFAC, com essa, são 19 elevações seguidas. De acordo com a associação, as elevações podem estar relacionadas ao cenário econômico, que favorece o risco de inadimplência, ao crescimento do desemprego e às expectativas negativas para 2016. Além disso, a entidade afirma que as perspectivas para os próximos meses não são animadoras. A ANEFAC disse também que, com o cenário econômico atual, é provável que as taxas de juros das operações de crédito voltem a ser elevadas nos próximos meses. O rotativo do cartão de crédito ainda lidera o ranking dos financiamentos mais caros. A modalidade alcançou 435,58% ao ano. A segunda modalidade mais onerosa para o consumidor é o cheque especial, que atingiu 267,64% ao ano. A modalidade com menor custo é o crédito direto ao consumidor, conhecido como CDC, com 32,15% ao ano. Agora, meio-dia e 10 pelo horário de Brasília, e o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio recebe na próxima semana uma das principais vitrines de negócios da cadeia leiteira no país. A Expo Leite 2016 foi lançada oficialmente ontem. Um brinde ao leite. Foi com este gesto que a Expo Leite FenaSul 2016 foi lançada nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Em um café da manhã com empresários do setor minutos antes, o governador José Ivo Sartori falou sobre a importância do leite na economia do estado e de como o evento pode refletir positivamente na cadeia produtiva. Para o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a Expo Leite FenaSul é uma oportunidade de mostrar a união do setor.
É uma integração do campo com a cidade, exatamente buscando potencializar e evidenciar todo o nosso setor leiteiro gaúcho. A 39ª Expo Leite e a 12ª FenaSul ocorrem de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento também é promovido pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Estado, a Gadolando. Para o presidente da entidade, a produtividade da pecuária leiteira gaúcha está acima da média em relação ao país. Nossa produtividade é boa, sim, por quê? Porque nós temos um clima adequado e produtores com vocação que exploram vacas realmente leiteiras de aptidão, essas raças europeias, raça holandesa, raça Jersey. Durante o evento também foi anunciada a regulamentação da Lei do Leite, que deve ocorrer nos próximos dias. A nova legislação permite que a fiscalização e o controle do setor leiteiro ocorram em todas as etapas da produção, proporcionando maior segurança ao produtor e ao consumidor. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado tem na pauta um projeto que pode garantir a estudantes o direito de faltar aulas e provas marcadas para dias em que sejam de guarda religiosa. A proposta foi encaminhada pela Câmara e pode aparecer na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Se aprovada, vai permitir que estudantes religiosos tenham alternativas para cumprir atividades realizadas em dias sagrados para eles. A possibilidade será aberta a alunos de qualquer religião em todos os níveis de ensino, matriculados em escolas públicas ou privadas. O pedido de ausência tem que ser feito previamente e com comprovação da motivação. As instituições de ensino ficariam obrigadas a dar 2 alternativas substitutivas para o aluno escolher, como prova ou aula de reposição. Outra forma de substituição é a cobrança de um trabalho escrito ou alguma outra atividade de pesquisa, com tema, objetivos e data de entrega. E nada disso deve ter custo adicional ao estudante. Se aprovada, a lei pode beneficiar estudantes religiosos, como adventistas e judeus, que têm no sábado um dia sagrado. Conhecidos como sabatistas, esses estudantes já conquistaram uma possibilidade desse tipo no Enem. Na prova, que cai no sábado, eles entram juntos com todos os estudantes, mas só podem começar a fazer a prova apenas depois do pôr do sol, como indicam as 2 religiões. Na apresentação do Ministério da Educação sobre o Enem deste ano, o ministro Aloísio Mercadante ainda afirmou que estuda a possibilidade de realizar a prova para os sabatistas em outro dia, como outros casos especiais, como já acontece com detentos, por exemplo. E sobre a pílula do câncer, está garantida, ao menos por mais 6 meses, as cápsulas de fosfetanolamina sintética a um paciente de Cachoeira do Sul. A decisão judicial saiu ontem à tarde. O juiz Daniel Bertoldi, da Vara da Fazenda Pública de Cachoeira do Sul, determinou na tarde de ontem que o laboratório PDT Farma Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos do município de Cravinhos, no estado de São Paulo, manipule a fosfetanolamina sintética a um paciente cachoeirense em tratamento contra o câncer. O advogado Kader Barrige, autor da ação, confirmou a sentença em favor do paciente. A produção ao custo de R$ 6,00 por cápsula deverá ser custeada pelo estado do Rio Grande do Sul e deverá ser realizada dentro dos padrões de pesquisa. Terá de ser feita numa escala de 180 cápsulas a cada 2 meses, por tempo indeterminado e suficiente para a garantia do tratamento. No último dia 13 de abril, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei prevendo a liberação da substância. A lei permite a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição, posse ou uso da fosfetanolamina sintética, independentemente de registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca desta substância. 12h16, vamos para o intervalo e na volta falamos sobre o problema das estradas do interior de Cachoeira do Sul, os intermináveis buracos. Vamos trabalhar, então, a questão fator clima-estrada e fazer um trabalho, sim, esperando que a gente consiga dar uma melhor prestação de serviço público à nossa população rural que tanto clama, por melhores estradas.
E os buracos estão presentes no centro da cidade também. Desta vez é no cruzamento da 7 de setembro com a Major Ourix. Atenção aos motoristas e pedestres que passarem pelo local, já que o mesmo está sinalizado, porém o buraco continua aberto e oferecendo risco a quem passa por ali. E a seguir falamos também do caso Érico. Terminou ontem com a prisão dos 3 principais acusados, um processo de quase 15 anos do assassinato do professor Érico da Luz. Nós todos temos família, né? Eu sou pai, então as pessoas se colocam na situação dessa família que perdeu o professor Érico, que foi assassinado de forma bárbara, né? Foi sequestrado, amarrado, espancado, mantido em cativeiro por 3 dias e depois morto, né? Numa estrada secundária aqui da cidade, jogado no meio de uma vegetação com um despacho do lado dele. Então, eu digo, a gente não consegue trazer ele de volta, infelizmente, não temos esse poder, mas nós conseguimos, através do trabalho da polícia e do Ministério Público, também do Poder Judiciário, conseguimos elucidar o delito, né? Graças a isso, eles foram condenados pelo júri popular, a decisão foi confirmada pelos tribunais superiores, e hoje, então, tenho certeza que o professor Érico, onde ele se encontrar, ele vai poder descansar em paz. Todos os detalhes você vai ver em instantes, nós voltamos já. Atenção, motoristas que trafegam pela rua 7 de setembro em Cachoeira do Sul. Ainda não foi feita a manutenção de um buraco no cruzamento da 7 com a Major Ourix. Um buraco aberto desde o final da tarde de ontem no cruzamento da rua 7 de setembro com a rua Major Ourix, no centro de Cachoeira do Sul, está preocupando motoristas e pedestres que passam pelo local. Em contato com o secretário de obras do município, Jefferson Silveira, foi informado que o local foi sinalizado já no início da noite de ontem. Porém, a equipe da prefeitura ainda não apurou se a manutenção terá de ser feita por ela ou se a abertura seria de responsabilidade da Corsã, já que pode ter acontecido um desmoronamento em uma caixa de inspeção da concessionária. Portanto, atenção aos motoristas e pedestres que passarem pelo local, já que o mesmo está sinalizado, porém o buraco continua aberto e oferecendo risco a quem passa por ali. E vamos falar agora sobre o problema das estradas do interior de Cachoeira do Sul. Os buracos, atoleiros e veículos quebrados são denunciados diariamente pelos moradores nas redes sociais. O secretário de Interior e Obras, Jefferson Silveira, conversou com a repórter Gabriela Belo sobre algumas ações. Veja só. Trabalhando no interior, nós temos 3 patrolas, 7 retroescavadeiras e 7 caçambas. E isso a gente tem trabalhado todos os dias, inclusive aos finais de semana, para poder dar conta, né, de todos os pontos que a gente recebeu, para poder, então, fazer um trabalho a contento para poder escoar a safra, que nesse momento é a prioridade, então, do governo. Acompanhamos também uma denúncia de uma retroescavadeira que estava parada na localidade da Granjinha. Foi uma postagem, inclusive, do vereador Homero Tati. Esse problema foi solucionado, secretário? Esse problema foi solucionado no dia de ontem até. Essa máquina demorou um pouco mais o conserto, porque ela é uma máquina que o sistema dela não era igual às outras máquinas que nós tínhamos na nossa frota. Então, ela deu um problema no motor de partida nessa máquina e o conserto custou em torno de R$ 1.400, que eram peças que teve que vir de outro município e elas tiveram que vir mediante compra por encomenda. Então, não é o que a gente queria, mas infelizmente a gente demorou um pouquinho mais esse conserto, mas já está solucionado e a máquina já está em plena operação também. Secretário, você falou sobre as ações emergenciais quanto, né, período de colheita, estamos com um pouco menos aí da metade das lavouras já colhidas no município. A previsão, a gente sabe que é um serviço aí de apagar incêndio às estradas no município de Cachoeira do Sul. Há ações preventivas a serem feitas? O início do trabalho, quando eu assumi agora no início do mês de abril, o prefeito Neiron me chamou e me deu a seguinte missão, né? Tu une então o trabalho das 2 secretarias e vamos então fazer um trabalho conjunto, Secretaria de Obras e Secretaria do Interior, para criar condições de trafegabilidade na estrada. O que isso significou? Que nós no primeiro momento, não fizemos nenhum trabalho assim de manutenção da estrada. A gente priorizou realmente o trabalho, porque havia passado um período ali de chuvas, né? Então, haviam várias estradas com pontos de interrupção, inclusive
completo, né, não havia possibilidade de trânsito em alguns pontos das estradas. O que nós fizemos, então, nesse primeiro momento, é criar condições tanto para o trânsito, né, da população normal, né, da região, quanto do escoamento da safra. Num primeiro momento, a gente fez alguns trabalhos, sim, emergenciais. A gente já está conseguindo colocar em prática trabalho de manutenção da estrada. Então, aqueles pontos que a gente passou primeiro e fez um trabalho ali emergencial naquele ponto, nós já estamos voltando, o maquinário já está fazendo um trabalho, sim, de manutenção a longo prazo. Talvez a situação mais delicada hoje do interior do município seja aquela região ali do Barro Vermelho, ali, Santa Bárbara, Dorasnal, é onde há mais pontos assim, danosos hoje, e terá uma cascalheira ali a poucos quilômetros. Então a gente vai conseguir fazer um trabalho ali mais efetivo, né, com mais volume de carga também, e aí as soluções assim que a gente poderia tratar inicialmente de curto prazo, a gente vai poder trabalhar de forma diferente, de soluções a longo prazo. Então a perspectiva é, trabalhando desta forma, organizada, pensada, né, não só com soluções paliativas de momento, mas sim com soluções que vão ter uma durabilidade maior ao longo do tempo, talvez os problemas enfrentados nesse último ano agora com safra, no ano que vem, né, o novo governo que se avizinha aí já terá uma situação melhor do que a gente passou por esse último ano. Vamos trabalhar, então, a questão fator clima-estrada e fazer um trabalho, sim, né, esperando que a gente consiga dar uma melhor prestação de serviço público à nossa população rural que tanto clama, né, por melhores estradas, né. Mas estamos trabalhando para isso, com certeza estamos trabalhando bastante para isso. Que bom, e muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, e a Secretaria está sempre à disposição, né, da comunidade rural de Cachoeira. O Palácio Piratini já definiu os primeiros trechos de rodovias estaduais que serão concedidos para a administração da iniciativa privada. O secretário dos Transportes falou para empresários gaúchos sobre os detalhes do projeto aprovado pela Assembleia Legislativa. Pelas novas regras, as empresas privadas serão responsáveis por investir e fazer a manutenção das rodovias estaduais. Em troca, poderão cobrar pedágios por 30 anos. Ao contrário do modelo atual, a cobrança vai ser feita por trechos e não por polos rodoviários. O governo deve apresentar um marco regulatório para a concessão das rodovias no estado nos próximos 45 dias. Depois disso, deve abrir um período de 2 meses para a realização de audiências públicas, onde setores da sociedade vão poder se manifestar sobre as concessões. Com isso, a expectativa é que as primeiras obras só aconteçam no ano que vem. Primeiro, o governo define o melhor projeto, depois faz a licitação para escolher a menor tarifa de pedágio, que será reajustada conforme a inflação. A escolha das rodovias, porém, será uma decisão do mercado. Quais rodovias o governo vai colocar algumas à disposição, o mercado vai escolher outras, no fim, isso vai ser definido pelo mercado. E o Estado vai escolher e ver se o que foi escolhido atende às necessidades. Mesmo sem a definição completa, algumas rodovias já estão na lista das privatizações, como a ERS 324, entre Passo Fundo, Marau e Casca, e a RSC 287, entre Santa Maria e Candelária. A RS 118, que liga municípios da região metropolitana, não deve ser pedagiada. Hoje, na Federação, o secretário dos Transportes disse que, por causa do cenário econômico, o governo admite substituir a duplicação de algumas estradas pela construção de uma terceira pista ou aumentar o prazo para a realização das obras. Já o governador do estado anunciou que outros modais de transporte poderão ser concedidos. Devo dizer que concessões não vão ficar apenas na área rodoviária. Este é o primeiro caminho e virão outras concessões que são extremamente necessárias, especialmente na área do transporte. Também estão em estudo a formação de parcerias público-privadas para os portos de Estrela, Cachoeira do Sul e Rio Pardo.
A Polícia Civil cumpriu ontem mandado de prisão contra os 3 principais acusados pela morte do professor Érico da Luz Ribeiro. Ele foi morto em 2002 em Cachoeira do Sul. O caso Érico, como ficou conhecido, mobilizou toda a cidade porque o professor ficou desaparecido por cerca de uma semana. E o que mais chocou os cachoeirenses foi a descoberta de que a família da ex-esposa de Érico estaria envolvida na sua morte. O professor Érico da Luz Ribeiro foi morto em fevereiro de 2002, segundo o inquérito investigatório da polícia, pela ex-mulher Juliana Koubich da Silva, a ex-sogra Ana Lira Koubich da Silva, o tio de Juliana, João Ismael Leão Koubich, Carlos Daniel Cavalheiro Ornelas, Cláudio Daniel Bittencourt Forratti e Marcondes Pires Cerveira, que morreu em 2007 cumprindo prisão preventiva pelo assassinato do professor. Daniel Forratti já foi condenado e cumpre pena pelo crime. Sandro Alex também está detido e cumpre a pena por outros crimes. O inquérito foi concluído em julho de 2004. Em júri popular, que durou 2 dias, Ana Lira e Juliana foram condenadas a 20 anos de prisão pelo assassinato do professor Érico. Ismael foi sentenciado a 18 anos e meio de detenção. O professor Érico foi morto com requintes de crueldade a mando de Juliana. Conforme a acusação do Ministério Público, que fundamentou o julgamento e baseado nos dados do processo investigatório, o professor teria sido sequestrado pelo tio de Juliana, Ismael Leão, por Cláudio Daniel Bittencourt Forratti e por Sandro Alex Marques Machado, este último beneficiado por delação premiada no caso Érico. A prisão dos 3 principais acusados do crime acontece em cumprimento à confirmação de sentença pelo Tribunal de Justiça, passados 15 anos do assassinato de Érico. O crime chocou a cidade e região pela brutalidade. Após 5 anos de investigação, o inquérito foi concluído, reunindo ações como sequestro, tortura, cárcere privado e ocultação de cadáver. Esse caso, a Polícia Civil investigou ele desde 2002, o crime se deu em 3 de fevereiro daquele ano. Eu assumi no dia 26 de dezembro de 2002, em Cachoeira do Sul, já peguei o caso. Houve 2 policiais, o Paulo Fernando e o Paulo César, que cuidaram especificamente dele. Então nós tivemos que refazer várias oitivas, várias diligências, perícias, mandados de busca, né? Então custamos ainda, acho que uns 2 anos para conseguir fechá-lo com toda a autoria esclarecida. Foi mandado para o fórum, elas foram condenadas no júri, foram condenadas pelo Tribunal de Justiça e agora, em virtude da nova sistemática, de as pessoas poderem ser presas pela decisão de 2º grau, há uns 2 meses a gente já vinha em contato com o Ministério Público aqui de Cachoeira do Sul para que se fosse pedido, né, porque fosse pedido esses mandados de prisão. Saíram ontem, hoje de manhã cedo já o pessoal já estava na rua para tentar encontrá-las e encontrar o João Ismael também. Nós não conseguimos êxito nas primeiras horas da manhã, até porque ele tinha mudado de endereço, elas não estavam em casa. Por volta das 11h10 da manhã, então, nós conseguimos chegar na casa delas, elas se encontravam lá, demos a voz de prisão. Em seguida, também localizamos o novo endereço do João Ismael, nos dirigimos até a casa dele, ele se encontrava tomando chimarrão na área da frente, né? Então, conseguimos pegar os 3, até para evitar que vazasse informação de que um tinha sido preso e o outro pudesse se evadir. Trouxemos para a delegacia, né? E agora eles foram recolhidos há pouco para o presídio da cidade. Encaminhados, então, ao presídio estadual, qual é o tempo, então, de prisão? A Juliana e a Ana Lira, as 2 foram condenadas a 20 anos de prisão e o João Ismael foi condenado a 18 anos e 6 meses. O senhor divulgou em redes sociais, hoje ainda finalzinho da manhã, a questão de que é impossível, né, trazer o professor de volta. Como é para o senhor, assim, falando de parte particular mesmo, fazer a parte final, se podemos chamar assim, de um caso tão marcante no município? Nós todos temos família, né? Eu sou pai, então as pessoas se colocam na situação dessa família que perdeu o professor Érico, que foi assassinado de forma bárbara, né? Foi sequestrado, amarrado, espancado, mantido em cativeiro por 3 dias e depois morto, né? Numa estrada secundária aqui da cidade, jogado no meio de uma vegetação, com um despacho do lado dele. Então, eu digo, a gente não consegue trazer ele de volta, infelizmente, não temos esse poder, mas nós conseguimos, através do trabalho da polícia e do Ministério Público, também do Poder Judiciário, conseguimos elucidar o delito, né? Graças a isso, eles foram condenados pelo júri popular, a decisão foi confirmada pelos tribunais superiores, e hoje, então, tenho certeza que o professor Érico, onde ele se encontrar, ele vai poder descansar em paz, e a família dele, principalmente no distrito ali de São Cepé, que eles são do interior, vai poder dormir tranquila, sabendo que as pessoas que fizeram isso com o filho deles vão estar presas e vão ficar um bom tempo longe da sociedade.
Vamos para o intervalo. A seguir falamos de emprego. Uma especialista ensina o que colocar e o que não colocar no seu currículo. A foto a gente sugere sim, neste momento, que ela seja colocada, desde que não seja selfie, né? Que é um grande problema hoje que a gente encontra com alguns jovens que colocam as fotos realizadas na balada, às vezes fotos comprometedoras, que apresentam, né, um comportamento que não é o ideal ali para aquele currículo. E um gesto de solidariedade que está matando a fome de muita gente. E foi aqui na internet que o empresário descobriu que poderia fazer mais. A inspiração da geladeira solidária veio das redes sociais. Edson gostou da ideia e partiu logo para a prática. Olha, eu achei uma ideia muito interessante, porque é uma ideia fácil de você implementar e você começa a ajudar as pessoas que estão passando necessidade na rua. E também evita aí o desperdício de alimentos. O Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inaugurou nesta semana a Casa de Apoio Madre Ana. O prédio de 4 andares e 60 quartos fica na Rua Vigário José Inácio, esquina com a Jerônimo Coelho, e vai hospedar pacientes em tratamento no hospital. Estendido também a familiares, o acolhimento se destina a pessoas em situação de vulnerabilidade social do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados. Após uma celebração emocionante na Capela do Sagrado Coração de Jesus, foi realizada a cerimônia de inauguração da Casa de Apoio Madre Ana da Santa Casa de Misericórdia. A casa de passagem é destinada a hospedar pacientes que estão em tratamento na instituição e seus familiares. O prédio é uma doação da Associação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. A doação do imóvel que se transforma na Casa de Apoio a Madre Ana da Santa Casa de Misericórdia é apenas parte de uma soma de todas as contribuições que vocês já deram. Já que por mais de 100 anos estas irmãs atuaram como voluntárias na rotina do hospital, no dia a dia do hospital, na enfermagem, na cozinha, na produção de remédios e no apoio aos médicos. O avanço deste legado que seja sempre um exemplo para uma sociedade construída pelo compromisso social, pela perseverança e com a entrega, mas com muita união para o bem daqueles que precisam de nós. Muito obrigado. A casa possui 4 andares com 60 quartos. Isso não é uma obra de uma pessoa, de um grupo pequeno, é uma obra de muita gente. E eu estou muito satisfeito porque nós cumprimos agora um estágio. Daqui por diante começa um novo estágio, onde nós temos dentro de Santo Antônio 40 leitos de UTI, a maior UTI pediátrica do Brasil, tá? Tratando 70% de pacientes SUS carentes, muitos deles em vulnerabilidade, que vão ser acolhidos aqui, os familiares e eles mesmos, antes e depois da alta. E os primeiros hóspedes já chegaram. O pequeno João Gabriel, de 3 anos, e a mãe dele, Luzia. Eles vieram da cidade de Macabal, estado do Maranhão. João Gabriel precisa passar por uma cirurgia cardíaca. Hoje, Cachoeira do Sul com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 10 e 20 graus. Já no sábado, o dia será de sol com nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 12 e 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Grande quantidade de nuvens médias e baixas permanecem sobre o Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira. No oeste e no sul, há uma maior probabilidade do sol aparecer com nuvens. Já no centro do estado, a nebulosidade predomina e na grande parte do dia haverá céu nublado e encoberto. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16. E em Santa Maria, na região central, 17 graus.
Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17 graus. Para ingressar no mercado de trabalho, um item fundamental precisa estar atualizado e bem elaborado. É o currículo. As empresas recebem centenas deles todos os dias. E como fazer para que o seu currículo se destaque em meio a uma pilha de vários outros? A repórter Thelma Tomás conversa com uma especialista nesse assunto. Veja só. Além da boa apresentação, um currículo bem elaborado é o teu cartão de visitas para buscar a tua colocação no mercado de trabalho. O que é preciso para ter as informações que vão encantar o teu recrutador? Falamos com a Grace Tomazetti a respeito disso, que é oficineira de elaboração de currículos aqui do Senac. Quais são as dicas que não podem faltar na elaboração do currículo, Grace? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A gente tem várias dicas aos alunos, desde a apresentação pessoal que eles precisam ter, né, no momento de falar com esse recrutador, até o seu currículo escolhido dentro daquele perfil que está à disposição. A principal dica é ter toda a identificação, né, com nome, seu endereço completo, seus telefones de contato, né? A gente recebe muitos currículos com poucas informações e aí a gente não consegue entrar em contato com esses profissionais. Outro detalhe bem importante é colocar os seus cursos, toda a sua formação, que isso também contribui para que ele tenha uma possibilidade ainda maior, né, dentro desse mercado tão competitivo que a gente tem na cidade. Grace, o que se hoje considera mais interessante? Aquele currículo bem enxuto, aquele currículo extremamente detalhado? Eu tenho milhões de formações, eu tenho milhões de experiências profissionais. O que é mais importante? As mais recentes, todas elas? O que o recrutador de hoje busca? Quando ele pega o currículo, qual é a informação que ele busca com mais agilidade? Quanto mais prático, quanto mais facilitar a vida desse entrevistador, melhor. A minha principal dica é que as últimas 3 experiências profissionais, elas constem no currículo, com o período ao qual também trabalharam, com o cargo que foi dentro daquele momento dado à pessoa. E se ela tiver outras informações, por exemplo, atividades que não foram com carteira de trabalho assinada, enfim, que durante a entrevista ele não deixe de falar isso ao entrevistador, que também pode contar bastante dentro da escolha dele. Os cursos também é importante a gente falar, porque a atualização do profissional é uma responsabilidade de cada um. Então, o currículo, como tu bem disse antes, ele é a nossa identidade profissional. Assim como a gente tem a nossa carteira de identidade, que é pessoal, o currículo é a nossa carteira de identidade profissional. Então, quanto mais atualizado, quanto melhor essas informações, que estejam mais claras e concisas, assim, o currículo não pode ter mais que 2 páginas, é importante falar. Tem gente que coloca capa, coloca várias informações muito pessoais que o entrevistador... Não é um trabalho de colégio para ter capa e contra-capa. Não tem necessidade. Ele tem que ser muito objetivo, né? Ter o seu objetivo profissional, as suas características profissionais. Então, quando a gente coloca as nossas principais características profissionais, isso também nos ajuda a dar uma amplidão dentro dos cargos que a gente pode galgar dentro da empresa, né? Então, essa é a principal dica. Dúvidas básicas. Tem que ter foto? Não tem que ter foto? Tem que ter aquele início, currículo vitae ou não? Essas formatações, assim, porque a cada período que vai passando, algumas coisas vão se modificando, vão se aperfeiçoando. Hoje, o top do currículo tem foto, não tem foto, tem nomenclatura, não tem nomenclatura, tem uma fonte específica. O que tu tem para dar de dica nesse sentido? Ok. Principalmente 2 páginas, como eu te falei antes. A fonte é a Times 12 ou Arial 10, que é uma fonte de um tamanho bom. Não precisa ser maior que isso, porque quanto maior a fonte, demonstra que tu tem menos informações a colocar no currículo. E quanto menor, fica mais difícil para o recrutador fazer, né, aquela leitura dinâmica e encontrar as informações.
A foto a gente sugere sim, neste momento, que ela seja colocada, desde que não seja selfie, né? Que é um grande problema hoje que a gente encontra com alguns jovens que colocam as fotos realizadas na balada, às vezes fotos comprometedoras, que apresentam, né, um comportamento que não é o ideal ali para aquele currículo. Então, todo mundo tem uma parede, né, mais sólida, mais branca em casa, enfim, peça para que essa foto seja realizada, né, de uma forma que mantenha ela mais profissional possível. E também não tem necessidade de colocar currículo vitae em cima, ou currículo vitae, enfim, esse tipo de nomenclatura a gente não está utilizando. E aproveitar também para deixar muito bem identificado a nomenclatura. Então, assim, teus dados profissionais, a tua escolaridade, colocar isso em negrito, né, deixando alguns espaços para destacar, deixar ele bem organizado, para que as informações sejam de fácil acesso quando o recrutador buscar por essas informações. Aquele constrangimento da pretensão salarial, como se faz para definir a pretensão salarial? Ela consta no currículo, não consta? Tem alguns currículos eletrônicos que a gente preenche diretamente no site da empresa, e quando a pretensão salarial aparece, o que a gente faz? A gente coloca, né? Então, assim, dentro do nosso currículo pessoal, se a empresa não nos pede pretensão, a gente não coloca. Isso é conversado depois, dentro da entrevista, que o recrutador vai perguntar para esse cargo qual salário, enfim, você gostaria ou você almeja. E dentro de currículos que são dentro de sites, sempre é solicitada a questão da pretensão, e aí a gente tem que fazer uma análise em relação a cargos, né? Se é para vaga de assistente, analista, coordenação, gerência. Então, fazer essa pesquisa, né, dentro da internet para verificar o que o mercado tem remunerado esses profissionais, para que a gente não dê, né, faça uma gafe, realize uma gafe, coloque um salário muito aquém daquilo que a empresa pode pagar, enfim, ou que ele mesmo está capacitado para receber. Tu falava ali na instrução a respeito da importância dos recados com quem deixar muito claro, para não passar pelaquela saia justa do namorado e tal. Achei muito bacana essa menção que tu fizeste. Conta de novo para o nosso telespectador o que pode acontecer de saia justa quando tu deixa o telefone do namorado. Isso, é que na verdade a gente, quando coloca o nosso telefone, o recrutador não sabe de quem é exatamente aquele número. Geralmente a gente coloca 2 números para que nos facilite, né? Se quiser colocar operadora também não tem problema. A questão é, se o segundo telefone, o primeiro telefone tem que ser exatamente o seu, que é quando o profissional vai entender, né, o recrutador, que aquele é o teu contato. O segundo contato geralmente é para recados. Então, colocar só telefone para recados, às vezes fica muito vago, porque tu não sabe quem é a pessoa que vai receber esse recado. Então, coloca ali o telefone e, entre parênteses, é a minha mãe, é o pai, é o namorado. E também não esquecer de avisar essa pessoa que esses currículos estão, né, sendo entregues na cidade, para que ela também não seja pega de calça curta, né, e que não fique aquela situação desconfortável do recrutador ligar, pedir para falar, né, com a pessoa, e simplesmente o outro lado ficar com ciúmes, não saber por quê, né, um menino, uma pessoa, um homem ou uma mulher está ligando para sua esposa, para o seu marido, enfim, para a namorada. Então, esse tipo de situação a gente precisa evitar, né? Porque se a gente também é bem recebido através do telefonema, independente de ser a pessoa que está recebendo a oportunidade da vaga ou outra, já demonstra também que ela está com a família toda envolvida, né, nessa busca pela nova recolocação no mercado. E isso também vai demonstrar que toda a família está interessada e os objetivos daquela pessoa estão alinhados com aquilo que a empresa está buscando. Veja agora as vagas disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul. Chapeador de automóveis, 1 vaga. 1 vaga para mecânico de automóveis. 1 vaga para montador de redes de energia. Precisa ter experiência e disponibilidade para viajar por todo o estado. Auxiliar de montagem de redes, 1 vaga. Precisa de experiência e disponibilidade para viajar por todo o estado. Meio oficial montador de redes de energia, 1 vaga. Precisa ter experiência e disponibilidade para viajar por todo o estado. Estas vagas estão disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul.
Outras informações você pode obter em nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode também se dirigir pessoalmente ao Cine de Cachoeira do Sul, que está localizado na rua 7 de setembro, número 1040, no centro. Ou obter mais informações pelos telefones. Código de área 51 3722 3338 ou 3723 5414. Uma iniciativa solidária tem ganhado espaço em algumas cidades no Brasil. E para isso só é preciso de uma única coisa, uma geladeira. É o que você vai ver agora na reportagem de Paulo César de Oliveira. Todos os dias, Edson abastece a geladeira que fica na calçada. Não, você não entendeu errado não. A geladeira está instalada do lado de fora mesmo, na rua. Além de água e alimentos, a gente encontra também solidariedade. Qualquer pessoa que passa por aqui pode pegar o que tiver dentro sem pagar nada. E se quiser levar alimentos para casa, também pode. O que você acha que a geladeira está fazendo aí? Rapaz, é uma boa pergunta. Tenho curiosidade de saber. A geladeira solidária é uma forma eficiente e criativa de oferecer comida para quem mais precisa. Para mantê-la sempre abastecida, Edson conta com a ajuda de vizinhos e de gente que nem mora perto, como a Maria de Fátima, que é de outro bairro e faz questão de contribuir. Hoje é macarrão à bolonhesa. Todos os dias vocês trazem? Todos os dias. A gente traz para almoço e janta. Se a gente vem no outro dia, não tem mais. A iniciativa é do empresário, que investiu apenas R$ 250 para a compra do eletrodoméstico seminovo. A geladeira funciona no mesmo local dessa clínica terapêutica, mantida também por ele em Sorocaba, interior de São Paulo. E foi aqui na internet que o empresário descobriu que poderia fazer mais. A inspiração da geladeira solidária veio das redes sociais. Edson gostou da ideia e partiu logo para a prática. Olha, eu achei uma ideia muito interessante, porque é uma ideia fácil de você implementar e você começa a ajudar as pessoas que estão passando necessidade na rua. E também evita aí o desperdício de alimentos. A proposta de deixar uma geladeira disponível para servir quem passa na rua ganhou a aprovação da maioria dos moradores. Eu achei a coisa mais linda do mundo, porque, olha, não é só pobre que passa e pega um lanche, uma água. É quem está com sede, com fome, para aí. Bom. Incentivo bom. Isso é uma coisa boa que ajuda muita gente que precisa. E a pior coisa que tem é a fome. Qualquer pessoa pode doar, mas antes é preciso obedecer algumas regras. Não são permitidos alimentos vencidos, embalagens abertas e nem bebidas alcoólicas. Eu vi no jornal e gostei da ideia, achei boa, né? Colaborar com o povo que precisa. Desta vez, Iva trouxe leite. A moradora é uma das vizinhas que mais colaboram com a iniciativa. Água e comida. Água e comida é o que mais sai. Não é só morador de rua. Quem passa com fome vê isso aí, quem passa com sede também se serve. Eu já comi uma pera daqui também, porque estava muito bonita. Outras cidades, como Goiânia, por exemplo, já contam também com a geladeira solidária. Ela foi instalada em local visível e de fácil acesso. Edson quer agora divulgar a ideia para que mais pessoas adotem o projeto. E a recompensa de você ver a pessoa que está realmente precisando, às vezes está na rua procurando trabalho ou catando alguma coisa e passa na geladeira, tem uma água, tem uma fruta, tem até uma marmita, é a recompensa, é o que vale o trabalho aí, que foi até pouco para ter feito tudo isso. Incrível esse projeto. E nós encerramos essa edição do NT Sul com uma outra boa notícia. Iniciaram finalmente as obras de restauro do Chateau d'Eau, esse importante ponto turístico de Cachoeira do Sul, que junto à antiga casa de cadeia e da igreja história da terra do arroz. Veja as imagens desse importante patrimônio. Tchau, gente!